Hello there! Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês há 7 anos e criadora do método Fluência 30x9. Hoje eu vou te dar o passo a passo completo para você sair do nível básico e ir para o intermediário em somente 7 etapas. Mas claro, antes de qualquer coisa, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e também já deixa o seu comentário. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Porque aqui no canal, o seu comentário vira aula, vira vídeo, então deixa aí. Quem sabe a próxima aula não é um vídeo respondendo a sua dúvida. Hoje o vídeo vai ser bem direto ao ponto, tá? Então vamos lá, passo número 1. Sabe qual que é a realidade? A maioria das pessoas não conseguem sair do básico no inglês, não pela dificuldade com o idioma, mas por falta de organização e disciplina. Então bora falar disso? Estabeleça metas claras. Muitas pessoas entendem que as metas são objetivos que pertencem ao futuro, que está longe, que está distante. Como que eu estarei daqui a 5 anos? O que eu vou ter conquistado? O que eu vou ter feito? Porque eu sei que na maioria das vezes a gente só quer o resultado final. E a gente olha a linha distante lá no fundo e parece que a gente não vai chegar lá. O que você precisa determinar é o objetivo, sendo ele uma atividade que você vai realizar, um assunto que você vai pesquisar, uma dúvida que você vai responder, ou até mesmo uma música, uma série, um livro que você vai analisar, com o tempo. Qual que é o limite de tempo que você pode realizar essa ação? E é claro, se você tiver uma rotina, é muito importante que você tente realizar sempre na mesma sequência, sempre no mesmo horário, porque tudo isso facilita com que você adquira esse hábito de estudar inglês, que esse é um dos principais pontos fracos de quem não sai do básico, porque as pessoas não mantêm frequência nos estudos. Mas por enquanto é isso que você precisa, um objetivo e um tempo limite. Pronto, acabou. É isso. Número 2. Aprenda vocabulário diariamente, ou seja, aprenda palavras novas todos os dias. Um dos principais alicerces da fluência no inglês, ou seja, do básico para o intermediário, do intermediário ao avançado, é a quantidade de palavras que você sabe. Mas, meus queridos, eu não estou falando de tanto de palavras que nós conseguimos entender, né? Receber, vocabulário receptor que eu gosto de chamar. Não é isso, não é. Não são as palavras que você lê e você entende, não são as palavras que você escuta e você entende. São as palavras que você mesmo lembra e você mesmo aplica. É o seu vocabulário ativo e não passivo. E Camille, como aprender mais vocabulário? Lhes digo, meus queridos, eu poderia passar uma lista de palavras, eu poderia passar os verbos mais usados, que inclusive já tem aula disso aqui no canal, vou deixar aqui pra vocês. Mas o mais importante é você aprender e desenvolver vocabulário a partir da sua realidade, a partir das coisas que você faz, dos ambientes que você frequenta. Porque antes de querer debater sobre política e assuntos mais complexos, a gente tem que saber falar o básico bem feito. E geralmente é essa mescla de vocabulário, você aprender mais palavras gerais, substantivos, mais verbos e fazer como se fosse um cruzamento de toda essa database. Quais são as opções de verbo, né? As ações que eu posso realizar com um objeto? Já pararam para pensar nisso? Então assim, se você olha para o seu redor agora e não sabe falar tudo em inglês, a gente já tem a resposta de como você vai começar. E sabe por quê, gente? Isso é bem simples. Se tá ao seu olhar, muito provavelmente são coisas que você usa todos os dias ou que fazem parte da sua realidade. Então por que não pensar sobre isso? Então olha ao seu redor. Você sabe nomear os objetos? Depois que você fizer essa etapa de nomear os objetos, pense o que você realiza com cada um deles. Pronto. Aí você vai ter muito vocabulário para trabalhar. Primeiro passo, identificar o objeto. Segundo, o seu nome. Terceiro, a sua pronúncia. Depois, as ações que você realiza com aquele objeto. E aí, sim, por último, você já vai conseguir construir uma frase, concluir uma ideia através dessa ligação dos pontos. Tá fazendo sentido? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E como você tá aqui prestando atenção no vídeo, fica aqui até o final porque eu tenho um presente muito especial pra você, que vai mudar por completo a sua forma de ver e aprender inglês. Número 3. Sempre pratique escuta ativa, mesmo que com legendas. Eu já vou falar aqui isso agora. Não se sinta culpado em ativar as legendas. Não corra, não tenha ansiedade de já sair assistindo e consumindo conteúdo sem legenda nenhuma e com áudio 100% inglês. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Isso a gente vai fazer do intermediário para avançado, não do básico para o intermediário. Agora, assim como eu falei, você tem que focar em manter a frequência nos seus estudos e ampliar o seu vocabulário. A legenda vai te ajudar a ampliar o vocabulário. Primeiro, que você vai associar o som do que você escuta com a palavra com que você lê, e quanto mais inputs diferentes você tiver para aprender alguma coisa, melhor. Então vai ser o som e a parte visual. E se você repetir, melhor ainda, que a gente tem, várias coisas envolvidas. Então,
Escutou, leu, repetiu. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Escutou, leu, repetiu. Ok? Número 2, você vai estar trabalhando duas coisas ao mesmo tempo. A habilidade da escuta, o listening e o reading, leitura. E para fechar o ciclo e envolver as 4 habilidades nesse seu processo de memorização, escutou, leu, repetiu, escreveu. Número 4, leia em inglês e de preferência em voz alta. Olha só como as coisas estão interconectadas. Mesmo que devagar e mesmo que pausadamente. Leitura no inglês não é competição. A leitura é para você ampliar o seu vocabulário e para você fazer esse processo de construção de confiança. E além disso, um dos melhores benefícios, na minha opinião, de você desenvolver o hábito da leitura é que se aprende muito sobre gramática. Muito mesmo. E não adianta fazer cara feia pra gramática, porque ela vai fazer parte da sua vida, tá? Se você quer alcançar a fluência no inglês, você tem que estudar gramática. Só que sempre o que eu falo é, abordagem muda tudo. A gramática existe. Então a gente tem que ver a forma que nós vamos lidar com ela. E dependendo do seu gosto, talvez você fez uma cara tipo assim, Camille, leitura, não gosto. E eu entendo, porque a leitura, antes de ser a leitura no inglês, é a leitura, é um hábito. E muitos de nós não têm o hábito de ler nem em português, ou às vezes não sente nem prazer em ler. Então como é que eu vou fazer isso pro inglês? E eu acho que esse papo fica ainda mais complexo quando a gente para pra pensar na realidade que a gente está hoje. Com todas as redes sociais, com a rapidez que as coisas acontecem e com a rapidez que a gente espera que as coisas aconteçam. Então, às vezes, fica bem difícil, na verdade, de desenvolver esse foco, essa concentração na leitura, né? Quantas vezes, comenta aí, deixa aí, você já leu alguma coisa e falou assim, não, peraí, eu só passei o olho, eu não entendi nada, eu não consegui interpretar o que eu acabei de ler. Não é verdade? É uma coisa que a gente pode trabalhar. Portanto, a minha sugestão é, primeiro, escolher uma leitura que seja adequada ao seu nível, né? Então, a gente tá indo do básico pro intermediário, então a gente precisa consumir algo que esteja nessa ponte. E segundo, se você já tem o hábito da leitura e você sabe quais estilos você gosta, daí seria melhor já escolher algo que esteja dentro desse gênero. E lembra que eu falei do objetivo com o tempo? Então, determina um tempo para você ler. Acabou o tempo? Para de ler. Claro, se você estiver inspirado e quiser ler mais, ótimo, mas pelo menos um mínimo ali. E é claro, vou deixar aqui embaixo para vocês links de referência de sites que vocês podem encontrar essas leituras de acordo com o nível. Então é uma dica que você vai poder usar agora e depois quando você estiver indo do intermediário para avançado. Dica número 5. Fale e escreva regularmente, mas é nessa ordem e não o contrário. Eu já falei em outros vídeos que existe sim uma ordem de você estudar as habilidades, porque não adianta querer falar em inglês se você não consome inglês, certo? Só que às vezes a gente troca os pés pelas mãos, as mãos pelos pés na hora de produzir, na hora de se expressar. Qual que é o lugar mais seguro, que ninguém vai te julgar e só você vai ver? Na escrita. E a fala? Pois é, quando a gente vai falar, tem toda aquela vergonha, muitos de nós têm vergonha de nós mesmos, eu falo por mim mesma. Eu não gostava da forma que eu falava inglês, eu não gostava da minha pronúncia e isso fazia com que eu mais me fechasse do que qualquer outra coisa. Mas eu entendi que se eu só ficasse no papel, eu nunca sairia do papel. Então, você precisa fazer essa lógica reversa, falar e depois escrever. Porque senão você cria uma dependência do papel e da caneta e não desenvolve o seu próprio raciocínio lógico para montar as frases. E qual que é a minha indicação? Nesse momento, você já está no básico, certo? Então, como que você vai incrementar e falar e escrever mais? Pense em dar mais detalhes. Você não fala que você vai para o trabalho. Você vai para o trabalho todos os dias. Você vai para o trabalho todos os dias de ônibus. Você vai para o trabalho todos os dias de ônibus às 7 horas da manhã. Você vai todos os dias para o trabalho às 7 horas da manhã com a sua colega que trabalha com você há 7 anos. I don't know, okay? So you can use as many different characteristics and details to improve your speaking ability and of course the writing ability as well. Então, não fale o básico, porque você está fugindo do básico. Fuja do previsível. Esse é o velho homem, a velha mulher, a gente não quer isso. Outro exemplo, né? Eu poderia falar que eu sou professora de inglês. I am an English teacher. This is basic English. Intermediate English would be something like this. I work as an English teacher. I write, produce, record, and edit videos and tips for my social media, and it's a pleasure to guide my students on the path to fluency. Então aqui a ideia é se desafiar. Você já consegue falar o básico. O que te desafia? Não é só para escrever e acabou, fiz. Não.
pensa, raciocina, faz esse esforço, porque é só assim que você vai falar inglês naturalmente e com confiança. E esse processo de primeiro falar e depois escrever é excelente para autocorreção. Então você pensa, fala, repete. Depois você anota. E aí, na hora que você lê, fica bem mais fácil de ver se tá faltando alguma palavra, se você errou alguma conjugação, enfim. Mas só depois que você pensou e falou, entendeu? É muito diferente do que só pensar e escrever. Muito diferente. Dica número 6. Tire as suas dúvidas, pelo amor de Deus. Tire as suas dúvidas. Eu vou repetir. Tire as suas dúvidas. Essa é a melhor dica que eu podia te dar hoje. Eita, que agora o bicho vai pegar. Lembra que eu falei pra vocês que a maioria das pessoas não saem do básico por falta de organização e disciplina? Pois é. Mas não é só por isso não. É por preguiça mesmo. Preguiça. Ai, gente, isso me deixa revoltada, porque hoje em dia nós temos muito mais recursos do que tínhamos, por exemplo, na minha época. É claro que eu não tô falando que eu aprendi inglês há 50 anos, porque essa seria uma diferença muito grande. Mas, gente, eu tô falando aqui numa época que o YouTube era mato. O WhatsApp tinha acabado de aparecer. Eu cheguei a usar dicionário físico para procurar palavras em inglês. Vocês estão entendendo do que eu tô falando? E vou ser sincera, agora, século 21, responder as suas dúvidas de inglês é mais fácil do que encontrar um meme, tá? Pra fazer figurinha pra mandar no WhatsApp pra todo mundo. Não vem falar pra mim, não sei... Ó. Responda as suas dúvidas. Experimente e me fale se eu estou errada. Até porque você tá aqui, não tá? E o que eu quero incentivá-los é para vocês não terem medo de pesquisar, porque eu sei que na maioria das vezes o que acontece é que a gente não tem certeza se é aquilo mesmo, porque tem tanta coisa na internet que você fica até meio zureta, meio perdido, certo? Mas não tenha medo. O que eu sempre indico para os meus alunos, e eu vou indicar para vocês, nunca tenha somente uma base de pesquisa, uma fonte de pesquisa. O que você vai usar? Pelo menos 2, pelo menos 3 dicionários diferentes. Por que não? Tem dicionário que você pesquisa termo e você não encontra, no outro você encontra. Tem dicionário que às vezes você pesquisa uma palavra e não encontra a tradução adequada. Aí você vai no segundo e você encontra. Olha que maravilha! Não fique no e se, cai pra dentro. Fechou? Agora a última dica, mas não menos importante. Dica 7. Toda hora é hora de praticar. Não importa aonde você esteja, você pode se esforçar a não pensar no básico, a dar o próximo passo, a fugir do previsível. Por quê? Uma coisa é estudar, certo? Você vai praticar na hora que estiver estudando, mas não significa que você tem que estar estudando para praticar. Entendeu? E eu não sei se vocês perceberam, mas pelo menos 4 das dicas que eu dei aqui são associadas com a fala. Sim, gente, a habilidade do speaking. E não é à toa, é pra você praticar em todos os lugares. Inclusive, eu tenho uma aula falando como que você vai revisar o que você aprende no banho. Como você vai fazer isso? Falando e pensando. Porque não vai ter caderno, né? Não vai ter como fazer anotação, não vai ter como levar o caderno pro chuveiro. Na verdade, pode parecer besteira, pode até ser meio engraçadinho, mas se você colocar as dicas em prática que eu dei na outra aula também, vou deixar aqui pra vocês, vocês vão ver o que vai acontecer. Tá indo buscar água no trabalho, tá pegando um ônibus, tá picando cenoura, não importa. Tenta falar uma coisinha ou outra em inglês, tenta descrever o que você tá fazendo, tenta dar mais detalhes, sempre botando pra fora. É muito input, muito consumo de inglês, mas é muita produção. Você vai ficar cansado de falar inglês. Essa que é a ideia. Não tenha medo de errar, não tenha medo de mandar uma pronúncia errada, porque você tá praticando, você tá estudando, você não tá dando uma palestra em Harvard. E mesmo se tivesse, tá tudo bem também. O inglês não é o seu primeiro idioma. E a gente erra até mesmo em português. Ficou meio revoltado, o cabelo até despenteou aqui. Vamos com calma. O mais importante é você não parar. Não deu pra você estudar naquele dia como você estava planejando? Não tem problema, porque isso não significa que você não será capaz de praticar ao longo do dia. Entendeu? Vai ter dia que vai ser diferente, tudo bem. Mas praticar, a gente pode praticar em várias circunstâncias diferentes. E é desse jeitinho, por praticar com constância, que você vai cada vez mais desenvolvendo o seu raciocínio lógico em inglês. E vai chegar num ponto que você vai começar a pensar em inglês, o famoso pensar em inglês. Eu também já fiz uma aula sobre como esse processo acontece. Vou deixar aqui pra vocês. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas todas as dicas que eu dei, todas as etapas, elas, além de praticarem o speaking, você pode associar com as outras 3 habilidades também. Então, você tem que trabalhar o seu speaking quando você está adquirindo vocabulário. Você
tem que praticar o speaking quando você está fazendo escuta ativa com repetição. Você está praticando o speaking ao ler em voz alta. E você também vai ter que falar quando você estiver criando raciocínio de pensar nas frases que você quer falar em voz alta e escrever. E claro, na hora de tirar suas dúvidas, a conclusão sempre vai ter que ser a aplicação daquela pesquisa que você fez. Então, pesquisei como é que usar o would. Beleza, eu tenho que criar várias frases usando o would pra ver se eu realmente entendi, certo? Então você vai ter que falar. E uma dica extra é claro que se você puder fazer aulas, se você puder conversar com outras pessoas, sendo nativos ou não nativos, sendo pessoas já fluentes em inglês ou não fluentes, não importa. Se você puder ter interação com outras pessoas, faça, porque isso é muito valioso e vai te trazer muito desenvolvimento. Porque você vai ter que entender a outra pessoa e você vai ter que se expressar para outra pessoa. Mas, como eu falei, temos presente para vocês hoje. E se você já é inscrito do canal faz um tempo, você sabe que sempre tem um negocinho, um easter egg, uma surpresa no final do vídeo. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, pelo amor, né? Se inscreva. E o presente é: você acabou de ter acesso a um cronograma de estudos para aplicar todos os dias e alcançar o intermediário mais rápido do que você imagina. Passo número 1 é a questão do tempo e objetivo. Você vai ter exatamente o que estudar por dia, determinando o tempo que você pode estudar inglês. E todas as dicas que eu dei, elas são 360. Você vai estudar gramática, vai ampliar vocabulário, vai trabalhar as 4 habilidades no inglês, vai desenvolver a sua confiança e vai estar se preparando para realizar todos os sonhos que estão no seu coração. Então aproveita esse momento para já falar aí, deixa a sua dúvida, o que tá te tirando o sono quando o assunto é inglês? O que você não tem certeza de como usar? Qual que é a pronúncia que fica meio engasgada para você? Maravilha, guys! E agora eu me despeço. Muito obrigada por acompanharem o vídeo até agora. Se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sino de notificações para não ficar por fora e eu te espero na próxima aula. See you guys very soon. Bye. Peraí, pausa que eu preciso de tomar um café.